programa No Beck na Entrevista hoje conversa com o Bebeto Alves, cantor de música popular brasileira, um cantor gaúcho conhecidíssimo, né? E com várias músicas gravadas, inclusive por grandes nomes da música, Ana Carolina, né? Com parcerias aí com Humberto Gessinger, né? E enveredou para o lado da fotografia, não deixou a carreira musical não, né? Calma aí os fãs do Bebeto Alves, está com uma exposição chamada Instruturas. É uma exposição fotográfica que, segundo a definição, que são camadas de imagens que se desmoronam em uma narrativa que busca a integridade física, moral e espiritual do sujeito. Quer dizer, foi fundo, aí se baseou nos HQs, enfim, nas histórias em quadrinhos. Prazer te receber, prazer conversar contigo, Bebeto. Prazer é meu, enorme estar mais uma vez aqui em Juí conversando contigo. Essa história da fotografia aí, como é que pintou aí? Pois um fotografado acaba se apaixonando pela fotografia, não por sua imagem, entendeu? Acaba se apaixonando pelo processo, né? Eu sempre tive sorte de trabalhar com fotógrafos super legais, a gente tem muitos amigos fotógrafos, aprendi, né, o processo, né, do que significa a questão da fotografia, mas mais remotamente ainda eu acho que o cinema, né, me inspira e me inspirou nesse trabalho sempre da imagem, né? Na minha música, eu acho que a minha música ela é bastante imagética, né? É uma coisa que as pessoas até muito comentavam, né, a respeito disso. Pô, tua música é cheia de imagens, pô, tinha que fazer um videoclipe, tem que fazer um filme sobre ela, uma música específica. Pois é. Eu acho que a minha música vem do cinema, assim como a minha fotografia também. Como é que essa história da música te influenciou, de certa forma, na construção dessa exposição, ou de trabalhos assim, de imagens fotográficas? Já que você falou que tua música é bastante imagética, isso tem alguma coisa da tua música nas tuas fotos? Não? Eu acho que o processo criativo, ele praticamente é o mesmo, né? Tanto que quando eu crio, eu fotografo o tempo todo, que a fotografia é uma cachaça. Né, como a gente estava comentando antes. Eu fotografo até a unha encravada, entendeu, cara? Eu fico fotografando porque eu vou me utilizar daquela imagem em algum momento. Mas a fotografia pura, né, a instantânea, a fotografia que tu representa a realidade, que tu busca uma imagem dentro da realidade, dentro do teu entorno, do teu ambiente, essa fotografia ela está constantemente no meu dia a dia. Mas eu me utilizo disso tudo, né, para criar uma outra dimensão, vamos dizer assim. Eu acho que esse é o processo que eu faço na música também, né? A música, eu me utilizo dela para criar uma narrativa. Quando tu vai fazer um disco é uma história, ele tem começo, meio e fim. Ele começa na primeira música e termina na última música. Para mim sempre foi assim. Né? Nunca eu pensei fazer um disco que tivesse uma música, duas músicas só para tocar no rádio. Jogadas aleatoriamente ali. Então ela compunha uma ideia, né? Era uma proposta de alguma coisa. Eu acho que a minha fotografia em sequência, ela também busca uma narrativa. Em sequência, quando eu digo assim, quando está num espaço expositivo, no caso de Instruturas, ela é uma sequência, ela tem uma narrativa poética, ela quer dizer alguma coisa, ela quer transmitir alguma coisa. Então eu componho quadro a quadro como se fosse, né, um processo de uma história. Tem uma narrativa. Né? Eu me baseei em várias coisas dentro desse processo da Instruturas, porque eu queria fazer um processo visual, esclarecer algumas coisas dentro de um processo visual, como, por exemplo, o processo criativo. Então, esse textinho inicial que tu leste, né, imagens que se desmoronam, né, na tentativa de buscar uma integridade do sujeito, do ser humano. Quer dizer, eu buscando a minha própria integridade no momento em que eu busco também o desmoronamento de tudo internamente, né? Eu preciso desconstruir as coisas para poder construir alguma outra perspectiva, outra possibilidade no processo criativo. Né? Você consegue desnudar essas camadas aí, a física, moral, espiritual do sujeito? Quer dizer, você tem como o objeto da fotografia também os sujeitos, né? Sim. De que forma você consegue? Isso é uma representação interna, né? Eu acho que em Instruturas, para entendimento desse trabalho específico, né, Instruturas, primeiro, essa palavra não existe, né?
porque o que vai existir são estruturas. Sim. Né? Então, ela, em estrutura, ela está justamente falando de uma estrutura interna. Interna. Tem ainda um H atravessado ali, né, para a palavra truth, né, que no inglês é verdade. Então, as estruturas de verdade internas do ser humano, do sujeito. Então, foram essas estruturas que eu busquei nas imagens que eu construí, né, desmoronar elas, desconstruir elas, na tentativa de um entendimento do meu processo criativo e do meu entendimento do meu momento, né, naquele período. Né. E essa tua inspiração nas histórias em quadrinhos, os HQs aí, como é que isso pintou aí para fazer essa composição? Porque eu andei olhando e estou com um catálogo aqui em mãos, né? Ele remete muito às histórias em quadrinhos, porque na verdade são várias imagens sobrepostas, tem cores ali jogadas, né? Como é que isso pintou essa ideia assim? Na verdade é o seguinte, o HQ ele é um mistério para mim, né? Um mistério no sentido mais prazeroso que possa ter, da criação, do enquadramento. Né? Tu pega um quadrinho, tem um cara, né, tem um desenho de um cara que é só a mão do sujeito aqui. Dá um sabe? close ali. Cara, isso é demais, bicho. Eu acho incrível, entendeu? Então, eu acho que eu busquei no movimento que eu criei, das formas que eu me utilizei para criar estruturas, se remetem a HQ. Né? Eu cheguei a pensar, inclusive estava falando numa outra entrevista anterior a essa, que eu pensei em me utilizar, inclusive, inicialmente de algumas frases, né? Com balão, aqueles balões de quadrinhos, ou de bolinha, 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 bolão do pensamento, ou o cara falando mesmo, entendeu? Nossa. Mas eu digo, pô, é muita direção, entendeu? Eu acho que se eu tivesse feito isso, eu acho que ia transformar a história em quadrinho, entendeu? Ia transformar no HQ mesmo. E eu acho que eu poderia, como ficou, era induzir a pessoa a olhar como um HQ, mas não exatamente um HQ, né? Porque é uma outra construção. Né? Foi uma inspiração no HQ, vamos dizer assim, os movimentos que eu criei. Quanto tempo você levou para fazer esse trabalho aqui? Esse trabalho aí durou quase 2 anos, cara. 2 anos. 1 ano e meio, com certeza, depois mais um período de teste, de como colocar ele, né? Em que suporte, como é que eu vou me utilizar disso. Né, porque tem uma narrativa, tinha um primeiro quadro, tinha um segundo quadro, tinha um terceiro quadro, tinha, enfim, uma série de coisas. Né? Essa manipulação das imagens aí, todas de forma digital, sim, você mesmo que fez? Como é que sim, eu mesmo que faço. Você vai montando aí? Sim, eu vou montando e vou criando, né, com vários softwares, né, aliado à produção digital, né, de imagem. Né? Então, eu me utilizo de vários programas. E depois faz a impressão fotográfica. Aí, depois a impressão fotográfica. No caso, esse aqui é em PVC adesivo. PVC, né? Adesivo. Não é papel fotográfico. Né? Eu não me utilizei de papel fotográfico. Eu testei várias coisas. E eu gostei da textura que eu criei, que foi criada pelo PVC no adesivo. Né? Então, o pigmento da imagem, a cor da imagem como resultado, me apaixonei por isso. Né? E depois tive umas outras experiências que não foram boas, né, com o PVC adesivo. Né? Então, agora mesmo, recentemente, com 3 imagens, semana passada, que eu escrevi no salão da Câmara dos Vereadores, que vai inaugurar agora em setembro, eu fiz, porque eram imagens semelhantes, um trabalho chamado Tecimentos, que eu me utilizei de alguns tecidos que eu fotografei dentro de um estúdio e criei texturas com aqueles tecidos, na esperança de ter um resultado como esse. Eu fui para o PVC adesivo e não ficou legal. Não gostei do resultado, aí eu fui para o papel fotográfico, já tinha um resultado melhor. Tive um resultado bem melhor. Talvez não seja o final, mas já teve um resultado bem melhor, porque nesse trabalho novo eu estou criando várias outras coisas. Estou criando, na realidade, objetos. O quadro ele já é uma outra coisa, ele não é exatamente um quadro, ele é uma outra proposta, entendeu? Porque o vidro vai conversar com aquela imagem que está lá atrás, né? Tem alguma coisa no vidro, impressa no vidro também.
Tem uma coisa nessa sua exposição em estruturas que mostra um pouco, que remete um pouco a esse momento, essa geração, essa época aí da contemporaneidade, que as pessoas querem muito se ver nas fotografias, né? Tem muitos sites aí, tem muitas revistas, né? Você vê as pessoas querendo aparecer ali, querendo ser vistas aí. Tem alguma coisa de elementos aí? Assim, tu está falando de selfie? Essas coisas assim de... Não só de selfie, mas sei lá, festas embaladas em shows, as pessoas querem... eu quero ver se eu sair na foto mesmo aí, né? Tem alguma coisa que dialoga com isso nessa tua exposição? Não. Do ser humano aí? Não. Não, eu acho que não. Eu acho que tem um conceito mais filosófico, vamos dizer assim, nessa exposição. Tem uma narrativa mais filosófica, vamos dizer assim, é mais profunda. Quer dizer, não trata desse comportamento. Não assim. Especificamente de um comportamento, né? Ela trata dessa coisa mais interna, no sentido da estrutura do ser humano, né? Quer dizer, o comportamento ele é movido a exterioridades, né? Quer dizer, sei lá, a veículos de comunicação, ao ditame da moda, seja lá o que for. Né? Falando ainda nessa mesma seara aí, como é que você vê essa exposição? Você acha legal isso? De selfie, de tudo que você está fazendo, você vai lá e posta, expõe, essa exposição da tua vida. Eu estou perguntando para uma pessoa que é um artista, uma pessoa pública, né? Sim. Mas a gente não tem muito problema em relação a isso. Né? Eu me utilizo bastante. Eu tive um primeiro momento dentro da internet, né? Um momento que eu fiquei entusiasmado e logo em seguida eu fiquei chocado, né? E saí da internet. Né? Fiquei afastado da internet. Facebook, essas coisas. Sim. Voltei quase 2 anos atrás, ativamente. Né? E tenho tido um entendimento desse processo todo. Eu acho que é um diálogo, é uma forma de te comunicar. Eu não acho que seja tão esvaziado de significado e de conteúdo, tudo que se faz dentro da internet. A questão do exibicionismo, do narcisismo, ela é uma exacerbação do processo, mas eu acho que há uma depuração nisso também no momento em que tu começa a entender com quem tu te comunica e de que forma tu te comunica e que expectativa aquilo cria em torno das pessoas. Por exemplo, eu tenho uma comunicação no Facebook, né, bastante grande, uma atividade dentro do Facebook, com fotografia principalmente. De vez em quando um texto que eu coloco, alguma coisa que eu critico em termos de uma notícia questões políticas que de repente eu vou me colocar e me provocam a polemizar alguma coisa. Sim. Eu acho que tem sido assim, eu acho super interessante. Né? Eu consegui entender de uma forma diferente. Né? Quer dizer, vejo tudo de ruim e de bom que existe na internet. Eu acho que tem que aproveitar o que é de melhor e propor o que é de melhor ali dentro. O ruim, a gente sabe que né? que é complicado. Que tem muita gente que não sabe usar aquilo, né? Que a gente sabe que é um mundo opinativo muito grande. Todo mundo hoje tem voz. Exato. A gente está dentro de um processo democrático, amplo, né? De que todas as pessoas têm uma posição em relação a qualquer coisa. Isso é muito louco, é muito doido. Pode ser uma coisa muito legal, como pode ser uma coisa que não seja muito legal também, porque tem que ter, para tu ter uma opinião, tu tem que ter um embasamento. Né? Tu tem que ter um fundamento. Né? Mas eu acho que com o tempo tu vai depurando. Eu não tive grandes problemas dentro da internet. Né? E não tenho, graças a Deus. Tenho tido assim uma relação super bacana dentro da internet, de exposição de coisas que eu me permito expor, né? E uma troca de coisas. Conheci gente legal pra caramba, sabe? Assim, que tem sido muito rico, né? Em termos de trocar coisas. Bastante interessante, assim, tenho curtido bastante. Programa Beckman Entrevista conversa aqui com o Bebeto Alves, que está com uma exposição chamada Em Estruturas, percorrendo os Sescs no Rio Grande do Sul, está em Juí até o dia 28 de agosto. Sai um pouco dessa seara da imagem, não tem como a gente não deixar de aproveitar a tua estada aqui, essa tua
oportunidade que tu nos dás para a gente conversar, para falar sobre a tua carreira musical, que pela qual tu és conhecido, né? E o teu último trabalho é Milonga Oriental. É Milonga Oriental. Saiu agora no mês de abril, né, deste ano. Fizemos uma circulação pelo Sesc já, que infelizmente não veio aqui para essa região, que eu gostaria muito de ter vindo, tocar nesse teatro aqui de novo. Legal. Fizemos Porto Alegre e vamos retomar agora a partir de outubro, né? Fazendo shows, né? Na medida do possível, atingindo lugares onde a gente não atingiu ainda. Também é um momento bastante rico, né? Porque eu não deixo de produzir, né? Musicalmente. Acho que esse disco, Milonga Oriental, é um disco muito interessante, traz muitas coisas propostas da música ainda no Rio Grande do Sul, dando uma sequência, numa linha evolutiva do que eu venho propondo há muito tempo, mas com outros elementos agregados, né? Eu acho que houve uma coisa super interessante aí, que foi esse ano uma parceria com o Humberto Gessinger, que veio através do filme Mais Uma Canção, que foi um filme que foi lançado ano passado, que conta através da minha trajetória uma cena da música no Sul, que faz uma investigação sobre a origem da música da gente, sobre a milonga, que nos leva para a África, para o norte da África, que nos leva para o sul da Espanha, para a região da Andaluzia e que nos leva para Portugal. Nesse momento, eu e Humberto criamos uma porta, uma janela de comunicação e criamos várias canções. 2 estão no disco dele, Insular, no disco novo dele, e eu participo cantando com ele no disco também, e agora acabei de gravar o DVD dele também. Opa, que bacana. E ele participa do meu disco, né, com a Milonga Oriental, que é uma música que dá título ao disco e que é uma parceria minha do Humberto. Ele canta no disco também, e agora acabamos de fazer um videoclipe também, que vai ser lançado daqui a pouco mais, né? Tem muitos vídeos na internet também desse trabalho. Foi um ano que teve muitas parcerias, muitas músicas que foram criadas, que estão saindo em disco de várias pessoas. O caso do disco do Antônio Villeroy agora também, que é meu parceiro nessa música da Ana Carolina, Uma Louca Tempestade. No disco dele, Samboleria, que está saindo agora, tem uma parceria minha, dele e do Don Gruizin, que é um músico americano, um pianista americano que era parceiro, um músico que tocava com Quincy Jones, que foi o grande arranjador de Michael Jackson. Então. Tem músicas no disco da Mônica Tomasi, parceria com ela, do Márcio Selli também. Então, foi um ano extremamente musical também, né? Com todas essas atividades, com a fotografia, ao mesmo tempo muito musical, né? Muito musical também. Bom, você teve uma trajetória bastante interessante. O teu maior sucesso foi Quando Eu Chegar. Esse foi gravado no compacto de 84. 84 estourou no A carreira Brasil começou todo. em 78, antes até? Sim. Na verdade, 74, 75, quando eu tinha um grupo chamado Utopia em Porto Alegre. Né? Esse filme conta todas essas histórias e traz cenas, imagens, é uma maravilha, mais uma canção. Comecei lá em 74, 75, Utopia, depois em 78, já sem o grupo, a gente grava um disco chamado Paralelo 30, né? Que aí realmente começa a contar, né? Porque é a tua primeira gravação. Era uma coletânea, né? Era uma coletânea, onde tinha Raul Elvanger, Carlinhos Hartley, Cláudio Vera Cruz, Nelson Coelho de Castro, Nando Dávila e eu. E aí, desses 6 aí, estamos aí em atividade, 2 morreram, o Fernando e o Carlinhos, o Raul tem atividade, o Nelson tem atividade, né? Eu estou em atividade, o Cláudio Vera Cruz também, né? Mais em Porto Alegre, mas está. E aí teve um disco que te rendeu também uma turnê por cidades europeias, né? Teve várias Bebeto Alves e Milonga Nova. Lá Milonga Nova a gente teve, Nova, né? Teve na Alemanha, teve na Áustria, teve na Itália, né? Teve em vários lugares. Né? Divulgando. E a aceitação da música é muito bacana. Demais. Buenos Aires, Montevidéu também. Né? A gente teve várias vezes França. Paris, cidade de Senry-sur-Mer, no litoral francês, na Côte d'Azur. Né? Essa tua ligação com a Milonga, isso já vem de tempo? Você vê nisso
uma preservação da identidade do Rio Grande do Sul, uma mostra da cultura aqui do Sul, ou é uma questão mais de gosto teu? É uma questão pessoal, né? Pessoal. Eu não tenho nenhuma intenção de ser didático ou purista no sentido de representar alguma coisa. E divulgador da música daqui, acho da que cultura daqui não. Eu acho que é uma necessidade, na verdade, de te sentir apropriado de uma cultura que é tua e que tu não tem outra saída a não ser usar mão disso, né? Que é o que vai te diferenciar do resto. Isso, a gente entendeu isso lá atrás, há muito tempo atrás. Já no final dos anos 70, lá na gravação do Paralelo 30, eu gravei minha primeira milonga, que era Que Você Passa, nesse disco Paralelo 30. Então, a partir daquele momento, né, que a gente começou a se dar conta, porque tudo que a gente fazia naquele período era rock and roll, ouvia muito rock, e de repente a gente começou a entender que o rock, que o rhythm and blues, que o jazz tinha uma raiz, né, vinham de raízes que tinham coisas lá, né, não surgiram do nada. O rock progressivo do Yes, do Pink Floyd, né? O rock rhythm and blues negro dos Rolling Stones, tinha tudo, tinha raiz aquilo. Aonde é que estava essa raiz? Ela estava lá nos campos de algodão do sul dos Estados Unidos. Quando a gente entendeu isso, a gente começou a fazer esse processo, olhar para a música popular brasileira e ver, mas a música popular brasileira é composta de regionalismos. Se tu for olhar para a música popular brasileira, tu vai ver aquele monte de nordestino, aquele monte de baiano, aquele monte de mineiro, todo mundo fazendo uma música regional, né? Mas compondo uma identidade nacional. Então a gente começou a buscar uma identidade nacional a partir do Rio Grande do Sul, na música brasileira. Que acho que até hoje não se constituiu, na verdade, em termos de nacionalidade. E eu acho que até agora, nesse tempo, nesse período que a gente vive, perde um pouco o sentido dessa busca. Né? Quando tu entende que as identidades estão em deslocamento, que a identidade nacional não é mais uma, entendeu? Que as identidades são várias, né? Então, como é que você define a música que você faz? Acho que é música popular contemporânea. Popular contemporânea. Música popular. Ela tem encontrado espaço fora dos limites aqui do Estado hoje. Claro, a gente sabe que hoje, caindo na rede, ela é mundial, né? Ela se universaliza, mas para fora, a gente sempre teve essa resistência. Esse disco novo, por exemplo, ainda não teve uma divulgação fora do Rio Grande do Sul. Teve muito pouco divulgação ainda no Rio Grande do Sul. Saiu pelo selo pequeno, Stereofônica, que é uma loja virtual, www.stereofonica.com.br. Lá tem vários produtos à venda, né, de vários artistas, mas não teve uma divulgação nacional ainda. Então, como o trabalho da gente não busca esse sucesso imediato, né, então o trabalho é temporal, tem tempo. Hoje eu me acho com mais tempo para desenvolver as coisas. Mesmo a música, assim, eu trato ela da mesma forma como eu trato os artistas visuais, entendeu? Como eu trabalho com fotografia. Tem tempo, é atemporal. Né? Tu vai ouvir o disco Milonga Oriental o ano que vem e tu vai achar a mesma coisa. Tem alguma música que você tenha composto, feito, gravado, que é uma música que você tem um carinho especial, você gosta mais dela? Não, essa pergunta está no filme, né? No filme Mais Uma Canção, e a resposta está lá. Eu não vou dar essa resposta, vou deixar vocês com a curiosidade para ver esse filme Mais Uma Canção. Quem sabe o Sesc traga para cá. Mais Uma Canção. Pegadas foi o teu som mais rock, que fez mais sucesso, não? Sim, sim. Tocou muito, né? Olha só, o Pegadas é uma música difícil, de difícil entendimento, as pessoas não entendem direito aquilo e fez um grande sucesso. Vai entender? Não dá para entender. Mas eu acho que é porque, além da energia que aquele rock tinha, e tem até hoje, primeiro, tem uma verdade absoluta, ele ainda não está datado, se tu for ouvir e entender a letra, é uma letra super atual, né? Fala do grande império norte-americano, das guerras no Oriente Médio, né? E da necessidade de tu te entender no meio disso. Né? Foi o período que eu estava morando nos Estados Unidos e que eu precisava entender. Tipo, pô, que coisa é essa que eu estou nesse lugar que está bombardeando outro lugar? Né? Que loucura é essa? Eu acho que sim. Eu acho que o Pegadas foi uma música
Foi uma música pegada que fez um grande sucesso. Você faz essa música nos shows ainda não? Te pedem? Não, eu parei um pouco agora. Parou um pouco. Mas volta e meia. Não, as pessoas não deixam de pedir, como não deixam de pedir de um bando, que é uma música de 81. Porra, todo final de show o cara toca de um bando. E aí começa, bicho. E aí, porque notícia urgente, porque não sei o que lá. Porque é muita coisa, né? Tem quase 30 discos, cara. É muito disco. Não dá para dar conta de tudo. É muita coisa. Agora, mais uma canção está no repertório, obrigatoriamente? Não, também não. Também não? Do disco novo, não. Do show novo, não. Show novo, não. Do show novo tem duas músicas antigas. Tem uma do Utopia, tem uma música do Utopia que não foi gravada, nunca foi gravada, que era uma música do meu grupo, né, lá de 74. Tem uma música do disco, primeiro disco, chama-se Fogueirais, que é o disco que tem de um bando. Tem uma música do disco, o segundo disco, que é Notícia Urgente, que é uma música chamada Chama Crioula. Tem 4 músicas dos discos do Mauro Moraes, que eu gravei, que são uma trilogia de música regional. E as músicas do disco novo. Né? Tem algumas coisas que se remetem a coisas mais antigas, mas é um ambiente... Mas as pessoas não sentem necessidade de ouvir também, porque está tão inteiro, tão bacana. Bebeto, prazer conversar contigo. Obrigado pela entrevista. Prazer foi meu, enorme. Sucesso aí na exposição em Estrutura, sucesso também no seu novo trabalho musical também, com grandes parceiros, né? É sempre bom saber notícias de músicas de qualidade que continua sendo feita aí, música sendo feita aqui no nosso estado, né? Valeu. Prazer. Elano Beckman Entrevista volta no próximo programa aí com um novo assunto, um novo entrevistado. Obrigado pela sua audiência aí e até a próxima.